Capítulo 1716 Invasão das Trevas. Qian Ying'er não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela falou em um tom baixo. Você não estava lá quando enviamos a Imperadora Diabólica Punidora Celestial para a fronteira do caos primal. Então você provavelmente não sabe quem realmente forçou a escuridão para fora de Yunshi e o empurrou. Em situações tão desesperadoras. Xiu Yuan. Foi o monarca, dragão. O olhar de Qian Ying'er ficou sombrio enquanto ela continuava. Zhuxuzi expulsou o infante maligno do caos primordial logo antes da fenda carmesim ser selada. Yunshi ficou furioso com Zhuxuzi, mas o imperador divino do Mar Su e Qian Fantian se opuseram a ele. Mesmo assim, só isso não teria levado Yunshi ao desespero. Afinal, Yunshi tinha acabado de salvar o universo e todos lhe deviam suas vidas. O exaltado e estimado monarca dragão também sempre teve Yunshi em alta conta e ele até quis levá-lo como seu filho adotivo quando eles se conheceram. Foi também o reino do deus dragão quem acolheu Yunshi e o salvou quando ele estava sob minha marca de desejo de morte da alma Brahma. Tudo o que ela precisava fazer era se levantar e falar por Yunshi, e tudo teria sido resolvido. No entanto, o monarca dragão não só não falou em favor de Yunshi, como também o repreendeu. Ele pressionou todos que estavam presentes naquele momento e pressionou Yunshi de uma maneira que foi ainda mais impiedosa do que o imperador divino do Mar Su e Qian Fantian. Já que o monarca dragão, seu líder e o imperador divino número 1 das 3 regiões divinas, escolheu ficar contra Yunshi, o resto dos imperadores divinos e reis de reino não tiveram escolha senão ficar do lado dele. Em sua fúria, Yunshi tocou a marca da calamidade eterna deixada a ele pela imperadora diabólica punidora dos céus. Energia diabólica jorrou de seu corpo, o que imediatamente deu a todos uma razão adequada para matá-lo, forçando a uma situação difícil. As sobrancelhas douradas de Qian Ying'er congelaram. Fiquei muito intrigado com a mudança de atitude do monarca dragão em relação a Yunshi e isso permaneceu um mistério para mim por muito tempo. Acredito que todos que sabiam da admiração do monarca dragão por Yunshi também ficariam intrigados com seu comportamento naquela época. Xiu Yao franziu a testa profundamente, mas permaneceu em silêncio. Ela realmente não estava presente quando a escuridão de Yunshi foi exposta na fronteira do caos primordial. Aquele que desferiu um golpe fatal em Musuanein também foi o monarca dragão. Agora que ela pensou sobre isso, a crueldade do ataque do monarca dragão contradizia diretamente sua personalidade. Principalmente porque se dizia que ele era alguém orgulhoso e indiferente, que não se dignava a envolver-se nas disputas mesquinhas do mundo. Contudo, assim que cheguei à região divina norte, Yunshi acidentalmente divulgou um segredo para mim, disse Qian Ying'er. Ele dormiu com a rainha dragão. As sobrancelhas de Xiu Yao se contraíram violentamente. O que você disse? Este homem, que é pior que qualquer animal, é capaz de qualquer coisa, cuspiu Qian Ying'er. O choque paralisou sua mente por um instante. Mas Xiu Yao franziu a testa quando de repente se lembrou da pergunta frívola que havia feito a Yunshi durante seu encontro com o Imperador Divino do Paraíso Eterno. Durante o tempo em que Yunshi permitiu que sua alma fosse capturada, Xiu Yao aproveitou a oportunidade para lhe fazer essa pergunta. Então, quem você acha que é a mulher mais linda que você já conheceu? A resposta de Yunshi foi Shenxi. Ela não tinha prestado muita atenção nisso naquela época e até brincou com ele sobre isso. Afinal, a rainha dragão e Deus estava no auge da beleza nesta era atual. Além disso, não era estranho para ele ter visto a verdadeira aparência da rainha dragão depois que ela concordou em deixá-lo ficar na terra proibida do Sansara, então sua resposta foi ainda menos surpreendente. Aquela besta. O amplo peito de Xiu Yao se ergueu de forma encantadora. Ele até se atreveu a manchar uma mulher casada. Uma mulher casada que também era esposa do monarca dragão. A rainha dragão a quem ele deve muito. Ela ficou muito chocada e um pouco desapontada também. Não, respondeu Qian Ying'er com uma voz suave. Receio que este assunto não seja tão simples assim, porque Yunshi enfatizou esse ponto para mim repetidamente e ele até ficou bravo com isso muitas vezes. Ela é Shenxi, não a rainha dragão. Xiu Yao franziu a testa profundamente. Mesmo que a luxúria de Yunshi esteja enraizada em seus ossos e ele seja um verdadeiro canalha, ele também é excessivamente leal aos seus amigos. Qian Ying'er o elogiou com um rosto inexpressivo. Naquela época, ele estava em dívida com o monarca dragão, então se Shenxi fosse realmente a esposa do monarca dragão, ele definitivamente não a teria tocado.
A beleza celestial de Shen-Shi poderia destruir a força de vontade de qualquer homem em um instante. Faria instantaneamente com que aquela pessoa jogasse pela janela qualquer noção de amizade ou ética. No entanto, Qian Ying'er estava convencida de que o insanamente lascivo Yun-Shi não seria influenciado. Por isso e sua crença não era sem base. Porque quando ela era escrava de Yun-Shi, ele não tocou nela por causa de Xie Qingjiu e Jasmine. O que também significaria. Shu Yan murmurou para si mesma, Shen-Shi não é a rainha dragão. Talvez essas palavras sejam realmente verdadeiras. Sua compreensão da natureza de Yun-Shi superava em muito a de Qian Ying'er. Na verdade, se fosse a esposa de alguém com quem ele tinha uma dívida, ele nunca a tocaria, não importa o que acontecesse. Também não havia como ele ficar tão calmo quando alguém mencionasse Shen-Shi. Qian Ying'er disse, no início, tudo o que me importava era zombar de Shen-Shi por ser uma vagabunda pretensiosamente pura por fora, mas obscena e devassa por dentro. Mas depois de irritá-lo tantas vezes, uma possibilidade muito divertida começou a se formar na minha cabeça. Talvez esta chamada Rainha Dragão nunca tenha existido. Em vez disso, este título foi apenas uma charada ridícula que o Monarca Dragão usou para enganar o resto do mundo e, mais ainda, a si mesmo. O olhar de Xiao ficou gelado. Ela não achou isso chocante ou ridículo. Em vez disso, ela estava calculando que tipo de perigos estavam escondidos em seu caminho. Se todas essas coisas fossem verdade. E você nunca verificou essas coisas com Yun-Shi antes? Xiao perguntou cuidadosamente. Eu não consegui. Qian Ying'er balançou a cabeça. Já perguntei a ele muitas vezes, mas ela nunca quis falar comigo sobre Shen-Shi. Na verdade, ele ficaria bravo no momento em que eu começasse a perguntar a ele sobre isso. Xiao murmurou algo inaudível antes de continuar. Um dragão é lascivo por natureza, mas o mundo inteiro sabe que o monarca dragão ama tão profundamente a rainha dragão que ele nunca sequer permaneceu próximo de outra mulher por centenas de anos. Milhares de anos, muito menos os manchou. Sua devoção foi uma demonstração de seu amor por ela e o mundo inteiro elogiou por isso. No entanto, se sempre foi Shen-Shi, e a rainha dragão nunca existiu verdadeiramente neste mundo, então ele está disposto a permanecer sozinho por todos esses anos apenas por essas duas palavras vazias. Seu amor por Shen-Shi não pode mais ser descrito como profundo, já ultrapassou em muito essa palavra. Na verdade, é até um pouco assustador. A expressão de Xiao ficou ainda mais séria. Sua paixão por Shen-Shi é tão grande que se ele descobrisse que ela havia sido contaminada por outra pessoa, e por um humano júnior que tinha apenas 30 anos de idade. Xiao não continuou falando. Na verdade, ela mal conseguia imaginar a raiva ciumenta que o monarca dragão sentiria por Yun-Shi se tudo fosse verdade. Mas se todas as suas conjecturas fossem verdadeiras, então sua mudança de atitude em relação a Yun-Shi não seria nada estranha. Então, Xiao de repente entendeu por que Qian Ying'er parecia tão assustada e alarmada agora há pouco. Você está preocupado que o monarca dragão possa intervir à força? Xiao perguntou. Foi o reino divino do paraíso eterno quem provocou o primeiro reino divino do norte. As regiões divinas oeste e sul não tinham motivos para interferir na vingança da região divina norte. Eles apenas ficariam à margem e se regozijariam com a situação da região divina leste. Eles não tinham motivos para se preocupar que as chamas desta guerra acabariam queimando-os também. Porque a região divina leste certamente seria capaz de lidar com um bando de demônios do que saíram de sua jaula em busca da morte. Depois de atacarem a região divina leste e conquistá-la, seria tarde demais para as outras duas regiões divinas reagirem. Entretanto, se suas conjecturas sobre o monarca dragão e Shen-Shi fossem verdadeiras, uma vez que o monarca dragão ouvisse sobre o surgimento de Yun-Shi da região divina norte, ele poderia. Não, ele certamente atacaria. Ele não se importaria com a causa ou com qualquer rancor entre as regiões divinas. Ele simplesmente atacaria por causa de seu profundo ódio e intenção assassina em relação a Yun-Shi, um ódio e intenção assassina que possivelmente transcendia toda a sua imaginação. Correto, respondeu Qian Ying'er em tom baixo. Ela soltou um suspiro suave e disse, espero que todas essas coisas sejam apenas conjecturas infundadas. Ainda assim, comparado a acreditar que o título de 200.000 anos de Rainha Dragão nunca existiu, é muito mais fácil acreditar que Yun-Shi era simplesmente uma fera lasciva. Qian Ying'er costumava ter esses pensamentos de vez em quando, mas sempre esteve muito mais interessada em zombar de Shen-Shi.
Afinal, ela sempre obteve grande prazer com isso. Mas agora, as mentes de todos estavam focadas nesta guerra de vingança que a região divina norte estava orquestrando contra a região divina leste. Então ninguém sequer pensaria nessa direção. Contudo, quando ela estava considerando os fatores essenciais dos perigos que eles enfrentariam, a conjectura que ela fez sobre Shen-Shi e Yan-Shi imediatamente veio à mente, causando um arrepio na espinha. Não importa o que aconteça, temos que esclarecer esse assunto com Yan-Shi imediatamente. Qian Ying'er estava prestes a se mover quando Xiu o agarrou pelo pulso. Não há necessidade de perguntar a ele sobre isso, disse Xiu Yan. O choque desapareceu de seu rosto e sua voz estava muito mais composta do que antes. Qian Ying'er. Xiu Yan virou seu olhar para Yan-Shi, que estava a uma boa distância deles. Ela disse sem pressa, só podemos adivinhar as consequências da ação de Yan-Shi, mas a pessoa em questão está bem ciente do risco representado pelo monarca dragão. Aquele que é menos capaz de tolerar qualquer falha durante esta guerra de vingança é o próprio Yan-Shi. No entanto, ele nunca disse nada sobre uma variável tão importante. Qian Ying'er franziu ligeiramente a testa. O que você quer dizer? Ou estamos pensando demais nisso, continuou Xiu Yan, ou... Embora fosse muito provável que o monarca dragão odiasse Yan-Shi profundamente, o ódio de Yan-Shi pelo monarca dragão queimava com a mesma intensidade. Se o monarca dragão soubesse que Yan-Shi havia reaparecido na região divina leste, era muito provável que ele liderasse pessoalmente seu exército na batalha contra Yan-Shi. Ao mesmo tempo, Yan-Shi, que havia oficialmente mostrado suas presas para o mundo, também estaria ansioso para matar o monarca dragão também. Não importa o custo. Seus olhos de fênix ficaram semicerrados enquanto ela olhava diretamente para a figura silenciosa e sombria de Yan-Shi. Ela suspirou amargamente e disse, parece que ele escondeu mais segredos de nós do que eu esperava. Aí, quando os homens crescem, eles sempre encontram maneiras de nos decepcionar. Qian Ying'er. Já que ele é tão contra mencionar Shen-Shi, então não vamos forçá-lo a fazê-lo, disse Xiu Yan com uma voz calma. No entanto, precisamos prestar o máximo de atenção possível aos movimentos do reino do Deus Dragão. Neste momento, uma mulher emergiu lentamente da escuridão e curvou-se para Xiu Yan. Mestre, completei minha missão na região divina sul. Alguém detectou sua presença? Xiu Yan perguntou. O Ajin hesitou por uma fração de segundo antes de responder, não. O Imperador Divino do Mar Sul tem cedido a sua luxúria nos últimos dias, então isso tornou muito mais fácil para mim me movimentar. Muito bom. Xiu Yan deu um leve sorriso. Você realmente é o gênero capaz desta rainha. Para poder entrar e retornar da região divina sul sem deixar vestígios em tão pouco tempo, apenas o capaz gênero desta rainha é capaz de realizar um feito tão grande. Falando nisso, ela disse enquanto voltava seu olhar para Qian Ying'er, que segredos misteriosos exatamente estavam escondidos dentro daquele cristal da alma. Qian Ying'er cruzou os braços sob o peito e respondeu com indiferença, é um segredo que seria melhor você nunca saber. A única coisa que você precisa saber é que o chamado Imperador Divino número 1 da região divina sul sempre foi um cão muito útil. Ele foi um cão útil no passado, é um no presente. E continuará a ser no futuro. Depois que ela terminou de falar, ela não deu a Xiu Yan a chance de prosseguir com o assunto. Seu corpo ficou turvo e ela reapareceu ao lado de Yan-Shi, que estava muito longe. No entanto, ela também não perguntou a ele sobre o assunto relativo ao monarca dragão e Shen-Shi. Xiu Yan de repente franziu a testa neste momento enquanto olhava para baixo. O Ajin, você foi exposto. Xiu Yan entendia muito bem suas 9 bruxas. Ela captou claramente o momento de hesitação de Ajin. O Ajin caiu, em profundo silêncio antes de finalmente balançar a cabeça. Eu não acho que estava. Entretanto, no momento em que me aproximei do palácio do harém imperial do Imperador Divino do Mar Sul, tive a vaga sensação de que estava sendo observado por alguns segundos. Oh! No entanto, o cristal da alma ainda acabou nas mãos do Imperador Divino do Mar Sul, exatamente como havíamos planejado. Seu sentido divino também não varreu nenhuma área onde eu estava escondido. Então, talvez tenha sido apenas uma percepção equivocada. O Ajin disse a palavra percepção equivocada muito suavemente. Porque Xiu Yan incutiu isso em todas as suas bruxas. Havia 2 coisas em que você não podia confiar neste mundo. O primeiro foram os homens e o segundo foi a percepção equivocada. Xiu Yan murmurou algo baixinho. Sua resposta ao Ajin foi curta e amável. Tudo bem então.
Você pode sair. Aquelas 10 lâminas diabólicas das trevas podiam ser vistas rastejando cada vez mais perto da região divina leste à distância. 100.000 enormes navios de guerra profundos e milhões de profundas arcas de todas as configurações seguiram de perto. Eles cobriram todo o céu além das fronteiras da região divina norte, irradiando uma aura de escuridão pesada e sem limites. Assim que a primeira onda de lâminas diabólicas saiu da região divina norte, não houve mais necessidade de se esconder. Xiao não se moveu para ficar ao lado de Yunxi. Em vez disso, ela de repente se lembrou da sensação que sentiu quando conheceu o Imperador Divino do Paraíso Eterno, tantos anos atrás. Durou apenas um instante, mas parecia que ela estava sendo espionada. Mas foi algo que ela acabou descartando como percepção equivocada também. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Nas partes norte da região leste, uma sombra escura apareceu de repente nos céus dos 10 reinos estelares mais próximos da região divina norte, além do reino da Canção de Neve. À primeira vista, parecia que um buraco negro estava começando a se expandir lentamente nos céus do norte. O que é aquilo? Incontáveis profundos praticantes olharam para o norte e ficaram atordoados com o que viram. Aquele buraco negro estava gradualmente se aproximando e ficando maior. Eles começaram a discernir muitas figuras humanas saindo daquele buraco negro. Eram tantas que pareciam um vasto enxame de gafanhotos. Demônios. Um enorme exército de demônios sombrios apareceu, em uma escala como nunca tinham visto antes. Antes que o primeiro profundo praticante pudesse gritar, uma figura escura atravessou as nuvens e caiu no chão. Um terrível poder diabólico que poderia derrubar os céus e os mares irradiava de seu corpo. Ele era o líder dos soberanos celestiais da região norte, o comandante-chefe dessas 10 lâminas diabólicas das trevas, Tiangong. O poder diabólico dos demônios Yama condensou-se dentro da espada imperial do céu quando ela foi derrubada impiedosamente. Estrondo, sob o poder diabólico de um mestre divino de estágio avançado, os reinos estelares intermediários pareciam tão frágeis e fracos. Ele abriu este vasto reino estelar com um único golpe de sua espada, extinguindo inúmeras vidas em um único instante. Tiangong desferiu o primeiro golpe de vingança da região divina norte, o primeiro golpe para sinalizar o início de seu ataque. Apenas com base naquele único instante de euforia e libertação, Tiangong sentiu que não tinha mais nenhum arrependimento na vida. Filhos das trevas. Ele apontou a espada para baixo e olhou para a multidão de criaturas aterrorizadas e chorosas que tentavam fugir de sua ira. Queime sua vida e seu sangue, exija o máximo de vingança que puder. Sob suas ordens, a cena inicial de uma batalha horrível e sangrenta estava apenas começando. Enquanto isso, ele olhava para o sul enquanto ia conquistar sozinho o núcleo do Reino Estelar, o lugar onde a seita do Rei do Reino estava localizada. As batalhas em grande escala no Reino Estelar serão tanto simplificadas e focadas na conclusão e não no processo. Os próximos capítulos focarão mais nas batalhas do personagem principal. Será isso. Capítulo 1717. Todos os demônios, pressionem a fronteira. A maior parte da parte norte da região leste estava coberta de neve e gelo. À medida que as tropas diabólicas da região norte invadiam seu território pingando malícia, sangue fresco logo tingiu a paisagem nevada com cores vermelhas brilhantes. No horizonte distante, figuras diabólicas negras abrem abismos cor de sangue neste mundo infinitamente branco. Havia 10 exércitos diabólicos, cada um com 1 milhão de soldados. Mas quando confrontado com um enorme reino estelar, era realmente apenas um número pequeno e lamentável. Porém, um lado estava se preparando para este momento. Os soldados da região norte transformaram-se em demônios cheios de raiva e ressentimento, estavam dispostos a sacrificar suas vidas por sua vingança. O outro lado era composto por facções que buscavam seu próprio benefício. Nenhum dos profundos praticantes da região leste tinha feito qualquer preparação e suas forças eram mais fracas e mais dispersas que areia solta. Quando a cortina desta guerra sangrenta foi levantada, ela logo se tornou um massacre unilateral. No entanto, essa não era a única coisa que estava acontecendo. Os exércitos sombrios dispararam como flechas negras enquanto avançavam em direção ao coração de cada reino estelar a uma velocidade extrema. O núcleo dessas tropas diabólicas estava sendo liderado pessoalmente pelo próprio Tiangong. Ele seguiu a toda velocidade enquanto passava por vastas paisagens nevadas, deixando uma tempestade escura uivando em seu rastro,
O Palácio Celestial do Girassol Frio era a seita do rei do Reino do Girassol Frio. Desde que o rei do Reino da Canção de Neve, Muxuanin, havia caído, o Palácio Celestial do Girassol Frio havia se tornado silenciosamente a seita número 1 na parte norte da região Divina Leste. O único obstáculo que bloqueava seu caminho para a ascensão era o novo rei do Reino da Canção de Neve. O novo mestre da seita da Fênix da Neve Divina tinha o poder de um soberano divino de nível 8, 2 níveis inteiros acima do rei do Reino Girassol Frio. No entanto, com a única exceção de Mubin-Jiun, o poder do Palácio Celestial do Girassol Frio superou o da seita da Fênix da Neve Divina. Neste dia, o rei do Reino do Girassol Frio, Mushuer, estava meditando calmamente dentro do Palácio Celestial. Enquanto ela reunia e concentrava a energia fria em seu corpo, uma transmissão de som frenética de repente soou do pingente de gelo que ela usava no pescoço. Mestre da seita. Nossas seitas filiais estão sendo atacadas. Demônios. Estamos sendo atacados por pessoas diabólicas. O rei do Reino do Girassol Frio lentamente abriu os olhos enquanto respondia com uma voz fria: se os demônios se aproximarem, apenas mate-os. E pensar que você ficaria tão em pânico e confuso ao enfrentar meros demônios. Todo o seu cultivo e temperamento ao longo dos anos foram desperdiçados. Não. Os demônios que vieram desta vez. Ik. O som de carne se rompendo de um crânio sendo dividido. Logo seguiu aquele lamento miserável. O rei do Reino do Girassol Frio franziu a testa profundamente. Assim que ele estava prestes a se levantar, outra seita filial enviou-lhe uma transmissão de som urgente. Mestre da seita. Demônios. Pessoas diabólicas estão invadindo. O rei do Reino Girassol Frio disse, no momento em que os demônios deixam a região divina norte, eles ficam meio aleijados, apenas mate-os quando eles vierem. Esses demônios são extremamente aterrorizantes. Há muitos reis divinos e até mesmo alguns soberanos divinos entre seus números. Eles estão nos atacando como loucos. Nossa grande formação de proteção entrou em colapso antes mesmo que pudesse se formar completamente. Mestre da seita, por favor. Bang. A última coisa que ela ouviu foi o som estridente de uma jade, de transmissão de som. O rei do Reino do Girassol Frio ficou de pé, uma névoa escura cobrindo rapidamente seu coração. Nesse momento, ela de repente sentiu algo e sua cabeça girou em direção ao norte. Uma figura negra como breu vinha do norte e irradiava um poder opressivo aterrorizante que cobria tudo ao seu redor. A luz de repente diminuiu. Naquele momento, todos no Palácio Celestial do Girassol Frio, incluindo o rei do Reino Girassol Frio, sentiram como se tivessem sido empurrados para um abismo profundo. Eles sentiram como se tudo no mundo tivesse sido engolido por uma escuridão sem limites. Demônios estão invadindo. O coração do rei do Reino do Girassol Frio estremeceu de choque e medo, mas ela começou a gritar ordens com uma compostura incrível. Feche o reino. Configure a barreira. O vasto Palácio Celestial do Girassol Frio se estendia por 5.000 quilômetros de extensão e seus discípulos chegavam a dezenas de milhões. Tiangu parou no ar bem acima deles enquanto olhava para eles. Para sobreviver na cada vez menor região divina norte, os reinos estelares intermediários sempre tinham que estar preparados para lutas cruéis ou pilhagens. No entanto, esta seita do reino estelar intermediário poderia deleitar-se silenciosamente nesta vasta região nevada, poderia caçar e exterminar profundos praticantes das trevas sem sequer piscar um olho. Sua chegada foi anunciada pela aura terrível que irradiava de seu corpo. Foi também essa aura que fez com que o Palácio Celestial do Girassol Frio abrisse rapidamente a barreira de proteção da seita. Incontáveis discípulos voaram no ar e dezenas de reis divinos os lideraram enquanto eles corriam para a formação. O rosto de Tiangu se torceu ligeiramente, mas ele não disse nada. Em vez disso, ele ergueu sua espada imperial do céu bem alto antes de atacar com ela. Estrondo. Esse ataque dividiu a barreira de proteção da seita que acabara de ser formada pela metade, juntamente com o vasto Palácio Celestial do Girassol Frio. Essa demonstração de poder divino destruidor do mundo quase fez com que os olhos de cada discípulo do Girassol Frio saltassem das órbitas. Sua ânsia pela batalha e desejo de proteger seu território foram instantaneamente extintos. Os lábios de Tiangu se moveram enquanto ele falava com uma voz profunda, quase demoníaca. Morra. Na escuridão. Quando ele apontou sua espada imperial, do céu para baixo, incontáveis faixas de luz negra caíram em direção ao chão como meteoros escuros. Eles perfuraram facilmente o Palácio Celestial do Girassol
que existia em uma quietude orgulhosa e fria desde os tempos antigos, e cada um deles destruiu milhares de seres vivos atordoados e indefesos. Os anciões reunidos do Palácio Celestial do Girassol Frio ficaram instantaneamente assustados. Eles começaram a gritar: corra! Apresse-se e corra! Este era um poder que apenas um mestre divino poderia demonstrar, então mesmo que combinassem todo o poder dentro de sua seita, eles não seriam capazes de oferecer a menor resistência. Todos os reis divinos do Palácio Celestial do Girassol Frio dispararam no ar enquanto queimavam loucamente sua própria essência sanguínea. Eles esperavam que seu sacrifício pudesse salvar a vida de alguns de seus discípulos. SHHH. Um som de rasgo impiedoso ecoou no ar quando o corpo de Tiangu brilhou atrás deles. Todos foram instantaneamente cortados em dois e a grande formação de gelo que estavam começando a se formar desabou logo em seguida. Sob a espada de um mestre divino de nível 8, que diferença havia entre reis divinos folhas de grama. Ele nem se preocupou em olhar para eles. Seus sentidos divinos já estavam captando a aura mais forte entre aqueles que estavam fugindo. No instante seguinte, seu corpo ficou turvo e apareceu em outro lugar. Clang! Bastou um único golpe de sua espada para quebrar a espada de gelo do rei do reino do Girassol Frio. Ela voou pelo ar, com sangue espirrando em seu rastro. Bang! Ele a atropelou com seu segundo ataque. O corpo do rei do reino do Girassol Frio se dissolveu na escuridão enquanto se espalhava em gotas de sangue que voavam pelo ar. A visão de Tiangu ficou embaçada por um instante. Neve branca, escuridão, cor de sangue. Tudo profundamente cutucado na cena mais dolorosa congelada nas profundezas de sua alma. Uma garota estava deitada silenciosamente nos braços de um homem. Suas vestes estavam esfarrapadas e manchadas de sangue, e sua aura era tão fina quanto uma teia de aranha. Isso foi o mais relaxado e em paz que ela já sentiu em toda a sua vida. Ela não precisava mais sentir medo, lutar para sobreviver, viver em ansiedade. Grande irmão Tian, por quê? A vida já é tão difícil, mas todos ainda estão tentando matar uns aos outros. Por que devemos ser apanhados nessas lutas cruéis o tempo todo? Não há realmente nenhuma maneira de sairmos desta jaula. Se realmente trabalhássemos juntos. King. Tiangu abraçou a garota moribunda enquanto cerrava os dentes e soluçava silenciosamente. Ouvi dizer que o céu além desta região é azul, e os mares também são azuis. Lá podemos ver exuberantes florestas viridianas, lindas e encantadoras flores, em cores estranhas e maravilhosas. Eu odeio as pessoas de lá. Mas eu realmente queria ver. Bang! Os restos mortais do rei do reino Girassol Frio caíram no chão e as gotas de sangue que giravam no ar se misturaram com suas lágrimas congeladas. No instante seguinte, a escuridão sem limites começou a se espalhar impiedosamente de seu corpo. Kinger, estou indo para onde você está. Estarei lá em breve. E verei todos os pontos turísticos que você queria ver junto com você. Ao murmurar essas palavras, ele enfiou a espada imperial do seu no chão. A escuridão dos demônios Yama surgiu e uma luz negra sem fim irrompeu na vasta região nevada que se estendia por 5.000 quilômetros de extensão. Engoliu impiedosamente esta gigantesca seita que existia há centenas de milhares de anos e reduziu à ruína. Ele não gostava de matar e nunca havia cometido um pecado tão grande antes. No entanto, enquanto ele sentia inúmeras vidas desaparecerem e morrerem sob seu poder sombrio, seu rosto e seu coração permaneceram impassíveis. Ele voou para o céu enquanto estendia um braço, criando vários crescentes gigantescos de energia escura com a espada do céu imperial. Aqueles crescentes de energia dispararam e destruíram dezenas de profundas arcas do que tentavam fugir do cenário de destruição. Bum! Um pilar de energia ruinosa subiu ao céu. A fundação do Palácio Celestial do Girassol Frio, uma linha lei de gelo foi destruída em um único instante. Tiangu ergueu a cabeça para o céu enquanto uivava. A seita do rei do reino do Girassol Frio foi destruída. Todos os que se renderem, neste reino estelar viverão, marcados como cativos. Todos os que resistirem, serão mortos sem piedade. Lamentos miseráveis abalaram os céus do reino frio do girassol enquanto as terras brancas e pálidas cobertas de neve eram rapidamente tingidas da cor do sangue. A voz de Tiangu cobriu todo o reino e a notícia da destruição do Palácio Celestial do Girassol Frio destruiu impiedosamente a fé. As últimas esperanças de incontáveis profundos praticantes do Girassol Frio.
Os relatórios foram filtrados de volta para a fronteira da região norte. Reportando-se ao mestre diabólico e à rainha diabólica, o rei do reino Girassol Frio e sua seita foram exterminados. O primeiro ponto de apoio foi estabelecido. Quanto aos 9 reinos estelares restantes, os 6 reinos estelares inferiores foram facilmente tomados e nossas forças já penetraram no coração dos outros 3 reinos estelares intermediários. Seremos capazes de conquistar todos os 3 reinos nas próximas 10 horas. Quando a notícia foi transmitida ao resto dos profundos praticantes das trevas, seus corações ficaram em chamas. Com os soberanos celestiais da região norte como seus líderes, os 10 milhões de jovens profundos praticantes das trevas formaram a vanguarda de sua força invasora. Xiuyao não fez isso para testar a força de seus inimigos. Ela fez isso para acalmar um pouco da apreensão e do medo que ainda existia nos corações dos profundos praticantes da região norte. 1 milhão de anos escondidos nesse buraco escuro fez com que o medo da região divina leste ficasse enraizado em seus ossos. Quanto mais velho era um profundo praticante da região norte, mais profundo era o seu medo. Afinal de contas, diferentemente dos jovens profundos praticantes, não era tão fácil fazer seu sangue ferver. Mas a vanguarda, cuja força era na verdade bastante fraca, já que Tiangu era o único mestre divino entre eles, cortou seus alvos como uma faca na manteiga quente. Em menos de um dia, eles venceram todas as batalhas. Enquanto olhavam para a verdade se desenrolando diante deles, os profundos praticantes da região norte estavam começando a entender que a região divina leste não era tão assustadora. Agora que o mestre diabólico desceu sobre sua região divina norte, eles se tornaram muito mais fortes do que imaginavam. Muito bom. Xiuyao olhou para os distantes céus do sul. Ela ergueu a mão de jade envolta em névoa negra enquanto pronunciava o comando sombrio que levaria a região divina leste a um pesadelo ainda mais profundo. Os 100 reinos no território ocidental. Use o primeiro como ponto de apoio e pressione-os de todos os lados. Lembre-se, ninguém deve chegar perto do reino da canção de neve ou atacar qualquer reino estelar superior. No momento em que você entrar no reino, pressione-os por todos os lados e tome o coração do reino deles. Nenhum de vocês deve mostrar a menor negligência ou misericórdia. Mate todos aqueles que resistem e amarre aqueles que se rendem com a escuridão para que possamos usá-los como reféns. Os lábios de Xiuyao se curvaram em um sorriso frio e impiedoso. A região divina leste não continua tagarelando sobre sua moral. Então usaremos essas pessoas como reféns e usaremos sua moral como algemas. Rumblei. Milhares de relâmpagos iluminaram os céus da região norte. 100 profundos navios de guerra sombrios que se estendiam por mais de 50 quilômetros passaram pela fronteira junto com centenas de milhares de profundas arcas escuras. Eles deixaram uma escuridão ensolarada em seu rastro enquanto enxameavam em direção aos territórios ocidentais da região divina leste. Agora que aquelas 10 flechas penetrantes haviam acertado, era a hora da verdadeira escuridão engolir o mundo. Xiuyao acenou com o braço e uma projeção se espalhou na frente dela. Um mapa de toda a região divina leste foi exibido naquela tela. Todos os 9.000 reinos estelares foram mapeados com precisão lá. Os reinos reais, os reinos estelares superiores, os reinos estelares intermediários e os reinos estelares inferiores foram destacados em cores diferentes, então era fácil dizer qual era qual. Havia alguns pontos no mapa que brilhavam com uma estranha luz negra. Havia cerca de 100 desses pontos de luz negra. As posições desses pontos pretos foram decididas por ela e por Qian Yinger. Afinal, sua consciência residiu em Mushonin por 10.000 anos. Então ela passou a maior parte do tempo no reino da canção de neve. Como resultado, o conhecimento de Qian Yinger sobre toda a região divina leste e seu conhecimento de onde os centros importantes excediam em muito seu. Xiuyao examinou rapidamente o mapa. Finalmente, seu olhar pousou em um ponto de luz no lado direito do mapa e permaneceu fixo nele. O que? Você ainda está preocupado? A voz de Qian Yinger soou em seus ouvidos. Xiuyao estendeu a mão enquanto dizia: esses 3 pontos de apoio estão muito próximos do reino das bordas sagradas. O reino das bordas sagradas tem 3 grandes ameaças: Lu Guxi, Lu Shangshen e Lu Shangsan, e aceitar também é incrivelmente forte e potente. Será fácil usar nosso ataque Blitzkrieg para tomar esses 3 pontos de apoio, mas se o reino das bordas sagradas decidir contestar nossa presença, então teremos que separar alguns de nossos reinos reais para lidar com eles. Xiuyao virou-se para Oli para Qian Yinger.
Você ainda não está disposto a dizer isso neste momento. O peito desta rainha está tremendo fortemente devido à preocupação que estou sentindo. As palavras de Xiuyao fizeram que Anne Inger olhar inconscientemente para seu peito. Aqueles globos cheios e deliciosos, que se projetavam sem nenhum esforço, formavam um arco cativante enquanto subiam e desciam com a respiração de Xiuyao. Anne Inger imediatamente desviou os olhos enquanto cerrava os dentes. Há uma enorme mina terrestre enterrada no reino das bordas sagradas. Anne Inger cuspiu. Ela estava bem ciente de que Xiuyao a estava provocando. Então ela não teve escolha senão contar a ela para recuperar algum terreno perdido. Enquanto detonarmos esta mina terrestre, o reino das bordas sagradas cairá no caos interno. Oh! Um olhar interessado apareceu no rosto de Xiuyao. Anne Inger estendeu a mão branca. Ela segurava um cristal da alma que havia preparado há muito tempo entre os dedos. Quando você achar que é o momento certo, certifique-se de que isso caia nas mãos do rei do reino das bordas sagradas, Lu Shanshin. Depois de fazer isso, você só precisará sentar e assistir ao espetáculo espetacular que o reino das bordas sagradas fará para nós. Xiuyao estendeu a mão para pegar o cristal da alma e passou seus sentidos divinos sobre ele. Seus lábios instantaneamente se franziram em um pequeno sorriso que era atraente o suficiente para encantar a maioria das pessoas. A preocupação e a ansiedade que ela sentia anteriormente desapareceram no éter. Você até conseguiu desenterrar informações tão confidenciais sobre o reino das bordas sagradas. Você realmente faz jus ao seu nome como a deusa monarca Brahma que era universalmente temida pelos reinos reais. Ei! Anne Inger deu uma risada fria. Eu também nunca imaginei que todas as informações confidenciais que trabalhei tanto para desenterrar ao longo dos anos acabariam se tornando um vestido de noiva para sua região divina norte. Ah, não, disse Xiuyao enquanto seu sorriso ficava ainda mais encantador. Ela sussurrou com aquela voz sensual, acho que você está enganado sobre alguma coisa. Este não é um vestido de noiva que você fez para a região divina norte. É um que você fez para Yunxi, meu adorável filhote. Anne Inger. !número%. Capítulo 1718. Destruindo o moral no momento em que a notícia de que os demônios da região norte haviam atacado os reinos estelares começou a se espalhar, uma calamidade ainda mais terrível já estava engolfando os territórios do norte da região divina leste. Os céus ficaram escuros enquanto trovões e relâmpagos agitavam-se no céu. Grandes frutas de profundas arcas negras chegaram aos céus de um reino estelar após o outro. E demônios sombrios começaram a sair delas. Demônios caíram do céu como um dilúvio apocalíptico. À medida que esta escuridão, pavor e malícia desciam, cortavam os corpos e as defesas dos profundos praticantes da região leste como facas de gume cruel. A estratégia de Xiuyao foi extremamente simples e violenta. Eles usariam forças de seus reinos estelares intermediários para suprimir os reinos estelares inferiores, e as forças de seus reinos estelares superiores para suprimir os reinos estelares intermediários. Depois disso, eles usariam todos os seres vivos nestes reinos estelares médios e inferiores como reféns para pressionar e restringir os reinos estelares superiores. Eles evitariam completamente o conflito com os reinos estelares superiores. Desprezível. Desavergonhado. Cruel. Desumano. Não foram esses os mesmos rótulos que as outras 3 regiões divinas colocaram na região divina, norte. Se fosse esse o caso, eles corresponderiam às suas expectativas. Cada profunda arca escura estava descendo diretamente sobre a seita do rei do reino de um reino estelar. Uma vez destruído o núcleo de um reino, era fácil fazer com que o resto do reino se rendesse. Assim, batalhas incrivelmente violentas eclodiram simultaneamente em mais de 100 reinos estelares nos territórios do norte da região leste. Incontáveis profundas arcas sombrias continuaram a voar mais profundamente na região divina leste, mesmo enquanto essas batalhas continuavam. Parecia que não havia fim para eles e isso fez com que aqueles já aterrorizados profundos praticantes da região leste que já estavam engajados na batalha estremecessem de medo. Um pesadelo de repente caiu sobre eles neste dia. A terra com a qual eles estavam tão familiarizados agora se transformara em um mar viscoso de sangue. Seus camaradas, com os quais eles estavam rindo juntos há pouco, eram agora cadáveres espalhados pelas planícies. À medida que a escuridão continuava a se espalhar, vidas ao redor deles foram extintas enquanto profundas formações desmoronavam e seitas inteiras eram destruídas.
Suas lutas tornaram-se cada vez mais impotentes, até que apenas lhe restou um desespero sem limites. Mais e mais pessoas caíram de joelhos em desespero. Eles se ajoelharam diante dos demônios que costumavam desprezar e detestar enquanto se permitiam ser trancados em jaulas escuras. Eles poderiam perder toda a sua honra e dignidade ao se renderem a essas pessoas diabólicas, mas pelo menos ainda teriam suas vidas. Os demônios, que de repente invadiram seu mundo, eram diferentes dos demônios que eles normalmente conheciam. Eles eram completamente diferentes. No passado, quaisquer demônios que encontrassem se tornavam presas facilmente abatidas. Esta foi a primeira vez que eles perceberam o quão aterrorizantes eram esses demônios revestidos de profunda energia das trevas. Seitas gigantescas que existiram por dezenas de milênios foram arrasadas por esses demônios no espaço de horas. Clãs que tinham centenas de gerações de fundação foram completamente destruídos. Gradualmente, o núcleo de seus reinos estelares foi pisoteado e tomado pelos escuridão. À medida que essas seitas de rei e de reino eram destruídas, uma escuridão sombria começou a permear os céus. Aqueles profundos praticantes que vieram para reforçá-los pararam antes de se virar e fugir de volta para suas casas. Alguns deles até desenraizaram seus clãs e seitas inteiros e fugiram completamente de suas casas. Em um único dia, no surpreendentemente curto espaço de 24 horas, quase 200 reinos estelares nos territórios do norte da região Divina Leste haviam caído. No entanto, estas 24 horas foram apenas o começo. A região Divina Leste nunca sonhou que a região Divina Norte iria realmente invadi-los para valer. Porque eles nunca tiveram que se proteger contra a região Divina Norte. Eles nunca precisaram se preocupar com a possibilidade de suas casas serem ameaçadas por aquele lugar. Agora que esses demônios foram libertados, eles estavam livres para desabafar 1.000.000 de anos de raiva, ódio e desejo de batalha. Ao se deparar com tais demônios de guerra, a região Divina Leste agora sabia exatamente o quão aterrorizantes eles eram. No reino do Girassol Frio, Tiangulu saiu das ruínas do Palácio Celestial do Girassol Frio. Havia grupos de profundos praticantes da região leste presos na escuridão ao seu redor. Mais e mais deles estavam se rendendo e logo o número de profundos praticantes capturados se estendia até o horizonte. Tiangulu desviou o olhar das pessoas abaixo dele enquanto olhava para o sul. Neste momento, um gigantesco e profundo navio de guerra estava acelerando em direção a eles vindo do sul, deixando ondas de energia incrivelmente vastas pulsando em seu rastro. Esta profunda nave de guerra irradiava o terrível poder que pertencia a um reino estelar superior. O profundo navio de guerra parou no ar e um rei de reino superior vestido com vestes azuis saiu dele. O poder opressivo e avassalador de um mestre divino emergiu de seu corpo. O rei do reino estelar disperso, Lu Xuanyin. 1.000.000 de profundos praticantes poderosos saíram do navio de guerra enquanto rapidamente formavam uma formação de batalha atrás dele. O reino das estrelas dispersas era o reino estelar superior mais próximo do reino do Girassol Frio, então sua chegada só poderia ser esperada. Enquanto Lu Xuanyin olhava altivamente para as terras abaixo dele, sua testa franziu-se profundamente. As auras dos demônios que ele viu eram muito mais fortes do que os demônios com quem ele entrou em contato. Eles emergiram claramente da escuridão, mas não mostraram nenhum sinal de fraqueza. Além disso, o ódio em seus olhos e a malícia que emanava de seus corpos o surpreenderam muito. E no momento em que seu sentido espiritual varreu Tiangulu, as pupilas de seus olhos se contraíram ferozmente. Scattered Star Realm King, estamos esperando por você há muito tempo. As mãos de Tiangulu estavam cruzadas atrás das costas e ele não fez nenhum movimento para desembainhar a espada. No entanto, eu encorajo você fortemente a não atacar, caso contrário. Ele apontou para os reféns presos em prisões escuras abaixo dele. Este oceano de sangue estará em suas mãos. Ei! O rei do reino das estrelas dispersas deu uma risada fria. Pensar que um mero demônio ousaria se comportar de forma tão arrogante diante deste rei. Profunda energia irrompeu de seu corpo quando ele deu um único passo à frente. Mas foi quando ele deu esse passo à frente que viu um sorriso sinistro brilhar no rosto de Tiangulu. Estrondo. A escuridão explodiu e um buraco cor de sangue apareceu no mar de pessoas abaixo dele. Várias centenas de milhares de pessoas foram completamente destruídas. Você. O corpo de Lu Xuanyin ficou rígido quando a expressão em seu rosto mudou dramaticamente. Para um rei de reino superior, a vida dos mortais era tão barata quanto a grama. Se contarmos a quantidade de pessoas que Lu Xuanyin matou pessoalmente,
aberta e secretamente, excedeu em muito a quantidade de pessoas que acabaram de morrer. Contudo, neste momento, era um conflito entre a região divina leste e a região divina norte, um conflito entre os justos e o povo diabólico. Portanto, ele sem dúvida seria responsabilizado por todas essas vidas que acabaram de ser perdidas por causa daquele único passo que deu. E talvez nunca fosse capaz de se absolver disso. Lamentações miseráveis de medo e terror ecoaram por uma vasta extensão de terra coberta de neve sangrenta, fazendo com que os escalpos dos profundos praticantes do reino das estrelas dispersas ficassem dormentes. Lamente e chore o quanto quiser. Se você quiser culpar alguém, culpe o reino divino do paraíso eterno. Não houve relutância ou pena nos olhos de Tiangu. Pelo contrário, eles pareciam cheios de uma alegria distorcida. Estávamos dispostos a ser enjaulados na região divina norte, mas o reino divino do paraíso eterno ainda queria destruir nossos reinos estelares e nos levar à beira da extinção. Já que eles querem nos empurrar contra a parede, é melhor não reclamarem quando retaliarmos. Ele lentamente levantou a cabeça para olhar para o rei do reino das estrelas dispersas. Tem certeza de que deseja carregar o sangue deste reino estelar em nome do imperador divino do paraíso eterno? HMMM. Enquanto ele olhava para o mar ilimitado de pessoas abaixo dele, as mãos do rei do reino das estrelas dispersas começaram a tremer. As palavras de Tiangu lhe deram um claro lembrete de que foi o reino divino do paraíso eterno quem egoisticamente provocou primeiro a região divina norte, que tudo o que estava acontecendo na frente dele era culpa do reino divino do paraíso eterno. Como esse era o caso, o reino divino do paraíso eterno definitivamente entraria em ação. Na verdade, eles tiveram que agir, era justo que o fizessem. Esses demônios que estavam decididos a se vingar claramente não tinham intenção de atacar nenhum dos reinos estelares superiores, então por que eles tiveram que assumir a responsabilidade em nome do reino divino do paraíso eterno? O desejo de recuar surgiu em seu coração, mas como ele já havia vindo para cá, perderia muita dignidade e honra se simplesmente recuasse assim. Neste momento, seu jade de transmissão de som de repente tocou violentamente. Depois disso, uma voz em pânico soou em sua mente. Mestre da seita. Os demônios estão invadindo. Eles já chegaram à nossa capital. A barreira que protege a nossa cidade está sob ataque. Por favor, retorne e nos reforce. Um grande choque tomou instantaneamente o coração do rei do reino, das estrelas dispersas. Ele viu um sorriso frio se formar no rosto de Tiangu. Estamos fazendo isso apenas para forçar o reino divino do paraíso eterno a expiar seus pecados. Se estivéssemos apenas desabafando o nosso ódio, teríamos massacrado essas pessoas há muito tempo. Enquanto as seitas do reino estelar superior permanecerem obedientemente em casa, também não iremos incomodar vocês. No entanto, se algum de vocês quiser se sacrificar pelo reino divino do paraíso eterno, não nos culpe por varrê-los da face da terra. A expressão do rei do reino das estrelas dispersas passou por uma série de mudanças. Ele retirou toda a sua aura para seu corpo e falou em voz baixa: ordene ao seu povo que se retire do reino das estrelas dispersas e eu prometo a você, como rei do reino das estrelas dispersas, Lu Xuanun, que iremos recuar imediatamente e não interferiremos. Os humanos eram egoístas por natureza, especialmente quando a responsabilidade pertencia tão claramente a outra pessoa. A posição atual do rei do reino das estrelas dispersas era exatamente o que Xiu Yao e Qian Inger previram que seria. Se eles compartilhassem um inimigo comum, eles se uniriam e lutariam, até o fim. Mas se o céu eterno tivesse causado esse problema, então o céu eterno deveria suportar o peso das consequências. Se eles pudessem preservar suas vidas e seus reinos ficando fora deste conflito, por que deveriam se sacrificar sem uma boa razão? Muito bom. Uma decisão sábia, disse Tiangu enquanto dava uma risada suave. Depois disso, seu sorriso congelou em seu rosto e sua voz de repente ficou baixa e profunda. Como você acabou de dizer que era seu nome? As sobrancelhas do rei do reino das estrelas dispersas se uniram em perplexidade antes de ele responder com uma voz orgulhosa. O rei do reino das estrelas dispersas, Lu Xuanun. Ei! Tiangu sorriu mais uma vez, mas sua voz agora estava tão sombria e profunda quanto um abismo. Um nome tão desrespeitoso. Seria melhor se fosse varrido da face da terra. Bzzz, a espada imperial do céu foi desembainhada e seu poder Yamadeviu explodiu de seu corpo. Sua força,
A de um mestre divino de nível 8, fez com que os rostos de todos do reino das estrelas dispersas ficassem brancos, e isso incluía Lu Xuanyin. Você. O coração e os olhos de Lu Xuanyin tremiam de medo. Quando ele chegou, sentiu a aura de um mestre divino no corpo de Tiangu. Mesmo que ele tenha ficado chocado com isso, ele ainda permaneceu orgulhoso e arrogante. Mas agora, ele achou difícil até respirar. O terrível poder diabólico que ameaçava quebrar seu corpo lhe disse que esse jovem à sua frente era pelo menos meio reino mais forte que ele. Era muito provável que ele fosse um mestre divino de estágio avançado, aqueles que estavam no auge do caminho profundo desta era. Cada passo dado no reino do mestre divino era como ascender a um novo céu, então pelo menos 6 seus existiam entre ele, um mestre divino de nível 2 e Tiangu. Se ele tivesse ido para qualquer um dos outros reinos estelares controlados por um reino estelar superior da região norte, ele poderia ter saído completamente ileso. No entanto, ele só teve que ir para o reino frio do girassol e até mesmo ofereceu seu nome inocente. Corra. Lu Xuanyin rugiu quando foi engolfado por aquela intenção assassina penetrante na alma. Ele abandonou seu profundo navio de guerra enquanto se virava para fugir. No entanto, as presas das trevas se aproximaram dele por trás e o arrastaram impiedosamente para o abismo da morte. Muitas cenas semelhantes ocorreram acima dos céus dos reinos estelares médios e inferiores conquistados pela região divina norte. Milhares de pessoas estavam sendo usadas como reféns para pressionar a moral desses reinos estelares superiores, e a vingança contra o reino divino do paraíso eterno estava sendo apresentada como a razão. Eles não invadiriam os reinos estelares superiores, mas se algum reino estelar superior interferisse, eles seriam incluídos no escopo de sua vingança. O ataque da região norte duraria até que o reino divino do paraíso eterno expiasse seus pecados. À medida que um reino estelar após outro caía nas mãos dos demônios, esses rumores rapidamente se espalhavam por toda a região divina leste. Eles chegaram até mesmo à região divina oeste e à região divina sul. O povo diabólico da região norte realmente não atacou nenhum reino estelar superior, mas os reinos estelares superiores sentiram claramente o perigo de interferir com eles. Eles esperaram que o reino divino do paraíso eterno se apresentasse e resolvesse esse problema. Ninguém estava disposto a se sacrificar cegamente ou assumir qualquer responsabilidade pelo erro do reino divino do paraíso eterno, devido ao egoísmo inerente a cada ser humano. Eles permaneceriam. Mas quanto mais demorassem, quanto mais permanecessem quietos, mais profunda a escuridão se aprofundaria. Ela já estava penetrando na região divina leste a uma velocidade incrivelmente assustadora. Além disso, ninguém estava ciente das peças secretas de xadrez que estavam sendo silenciosamente colocadas no tabuleiro em meio a esse caos e destruição. Além disso, o elogio e a admiração que foram acumulados no reino divino do paraíso eterno por destruir os 3 reinos estelares da região divina norte gradualmente se transformaram em ressentimento, culpa e maldições devido à vingança frenética da região divina norte. Calamidade sombria que de repente se abateu sobre todos eles. Região divina oeste, reino do deus dragão, Lord Ash, recebemos algumas notícias de nossos territórios do nordeste. Os demônios da região divina norte lançaram uma invasão em grande escala contra os territórios do norte da região divina leste. Há rumores de que muitos reinos estelares inferiores e médios já foram conquistados pelos demônios. Todo esse caso começou porque eles querem vingar a destruição de 3 de seus reinos estelares, pelo reino divino do paraíso eterno. Ei! Uma figura gigante estava relaxada em um assento gigantesco. Ele tinha longos cabelos grisalhos e um rosto estranho que parecia esculpido por uma espada afiada. Até as pupilas de seus olhos eram cinza acinzentadas. Ele era um dos 9 deuses dragões do reino do deus dragão, o deus dragão cinzento. Ele também era o deus dragão mais arrogante e vaidoso. Ele deu uma risada fria antes de falar com uma voz zombeteira. Devíamos ter permitido que aqueles demônios lamentáveis morressem lentamente naquela jaula deles. Mas aqueles idiotas da região divina leste simplesmente tiveram que ir provocá-los. Eles não ouviram dizer que um cachorro pula um muro se estiver desesperado. Lord Ash, nós os ajudamos a suprimir os demônios. Ajuda, suprimir? O deus dragão cinzento disse com uma expressão entediada no rosto. Esses demônios entraram na região divina oeste. Não, eles não têm. Seu sujeito prestou muita atenção a eles e eles estão muito longe das fronteiras da região divina oeste. Perdoe-me, mas eles também não têm coragem de se aproximar da nossa região divina oeste.
Então por que deveríamos fazer alguma coisa? Desde quando é nossa responsabilidade limpar a região divina leste toda vez que eles fazem algo estúpido? O Deus Dragão Cinzento olhou para o lado. Como eles fizeram uma bagunça, eles deveriam limpá-la sozinhos. No entanto, os olhos do Deus Dragão Cinzento se estreitaram. Ainda precisamos informar o Monarca Dragão sobre isso. Não há necessidade disso. Uma voz profunda e indiferente soou no ar, enquanto o Deus Dragão Azul entrou lentamente e disse: o Monarca Dragão entrou em reclusão recentemente e ficará em reclusão por pelo menos vários meses. Ele disse para dizer a todos vocês que não deve ser incomodado, não importa o que aconteça, muito menos por um pequeno assunto externo como este. Isolamento. O Deus Dragão Cinzento parecia divertido. Porque o Monarca Dragão de repente teve vontade de fazer isso. Seu cultivo já atingiu os limites da era atual, 200.000 anos atrás. O que alguns meses de cultivo farão? É melhor você não investigar este assunto ou perguntar ao Monarca Dragão sobre isso quando ele sair de sua reclusão. O Deus Dragão Azul avisou antes que ele se virasse para sair. Quanto à grande invasão repentina da região divina leste pela região divina norte, ele mal prestou atenção. O que o reino do Deus Dragão tinha a ver com os problemas que o Imperador Divino do Paraíso Eterno havia provocado? Todos os demônios da região divina norte seriam definitivamente exterminados durante esta guerra, enquanto a região divina leste também sofreria pesadas perdas. Como um Deus Dragão da região divina oeste, ele desfrutaria alegremente desta conclusão, onde a região divina oeste poderia tanto ter seu bolo quanto comê-lo também. Capítulo 1719. Céu eterno encharcado de sangue. 1. A região divina norte consumiu a região divina leste como uma praga audível. A região divina leste estava acostumada demais com a paz. Isto, juntamente com seu antigo desprezo pela região divina norte, tornou os profundos praticantes da região divina leste complacentes. As palavras afogar-se no desastre nunca sequer passaram pela cabeça deles quando a região divina norte lançou sua invasão repentina. Os reinos estelares superiores, que deveriam estar na vanguarda desta luta, inevitavelmente decidiram salvar a própria pele quando descobriram que os demônios os deixariam em paz se não enfiassem o nariz nas coisas. Eles decidiram esperar que o reino divino do Paraíso Eterno, que havia instigado tudo, saísse e resolvesse esse problema. Eles certamente não se permitiriam sacrificar-se cegamente por outra pessoa. Contudo, uma vez que esta praga sombria se infiltrasse no coração da região divina leste, algo que estaria acontecendo a uma velocidade incrivelmente assustadora, eles não teriam mais tempo suficiente para reagir. Região divina sul, reino divino do Mar Sul. Depois de receber a notícia, o Imperador Divino do Mar Sul levantou-se lentamente enquanto uma luz estranha brilhava em seus olhos. No curto espaço de 2 dias, os demônios da região norte ocuparam mais de 200 reinos estelares na região divina leste. E, eles são como um bando de cães raivosos. Aquele que pronunciou essas palavras estava vestido com vestes prateadas uma maldade sinistra sangrava de seus olhos. Seu nome era Nanfeong e ele era um dos 4 reis dos mares do Mar do Sul, o rei do Mar do Inferno do Norte. No entanto, esses reinos estelares são todos reinos estelares médios ou inferiores, então eles realmente não sofreram uma grande perda. Ouvi dizer que todos os reinos estelares capturados por esses demônios foram praticamente afogados em sangue. Essa dívida de sangue, o rei do Mar do Inferno do Norte deu uma risada baixa e zombeteira ao dizer, cairá diretamente sobre os ombros do reino divino do Paraíso Eterno. Neste momento, o reino divino do Paraíso Eterno só precisa assumir o comando, organizar as forças dos reinos estelares superiores da região divina leste e lançar um contra-ataque. Depois que fizerem isso, massacrar esses demônios será apenas uma questão de tempo. No entanto, temo que a reputação do reino divino do Paraíso Eterno também vá sofrer uma surra. Quando o rei do Mar do Inferno do Norte terminou de falar, ele viu que o Imperador Divino do Mar Sul estava simplesmente murmurando para si mesmo em uma voz suave. Ele imediatamente perguntou, meu rei, você acha algo estranho em todo esse caso? O Imperador Divino do Mar Sul ergueu os olhos antes de dar uma risada profunda. Siga este rei até a região divina leste. A testa do rei do Mar do Inferno do Norte imediatamente franziu. Será que meu rei deseja ajudar a região divina leste? Dado o seu entendimento do Imperador Divino do Mar Sul, a única coisa que ele não faria nesta situação seria prestar ajuda à região divina leste. Na verdade,
Ele torceria ansiosamente pelos demônios na esperança de que eles deixassem a região divina leste uma bagunça esfarrapada. O Imperador Divino do Mar Sul respondeu: o Imperador Divino do Paraíso Eterno desejará acabar com esses demônios furiosos o mais rápido possível. Ele vai querer reduzir as baixas ao mínimo, então é muito provável que ele esteja solicitando a ajuda do reino divino do monarca, Brahma, do reino do Deus lunar e do reino do Deus estelar. Então, isso nos apresenta uma oportunidade que só aparece uma vez por semana. Lua. Oportunidade? O rei do mar do inferno do norte ficou ainda mais intrigado. Ele deu um passo à frente e sussurrou: meu rei quer. Não há necessidade de mais perguntas. O Imperador Divino do Mar Sul voltou seu olhar para o norte antes que suas sobrancelhas afundassem de repente. Na verdade, o momento desta oportunidade parece bom demais para ser verdade. Ele podia sentir que havia algo errado nesta oportunidade, mas nada neste mundo poderia exceder o fascínio da vida eterna. É raro eu estar disposto a ser um escudo para outra pessoa. Um sorriso frio brilhou no rosto do Imperador Divino do Mar Sul. Mas já que estou fazendo isso, é melhor dar tudo de mim. Quando lhe disse essas palavras, uma luz assassina brilhou em seus olhos. Se ele estava disposto ou não, era uma coisa. Mas quanto à pessoa que se atreveu a usá-lo como ferramenta, como ele poderia deixá-los escapar levianamente? Região Divina Leste, Reino do Deus Lunar. Yao Yui, Lian Yui e Jiui curvaram-se respeitosamente diante de um véu branco como a lua enquanto entregavam ao Imperador Divino Lunar relatórios sobre o caos nos territórios do norte. Não fazia muito tempo que o povo demoníaco havia lançado sua invasão, mas eles já haviam conquistado 300 reinos estelares. Todos ficaram abalados com a rapidez com que seu progresso foi. O Imperador Divino Lunar falou lentamente por trás do véu. Eles destruíram seus próprios reinos estelares e moldaram o reino divino do paraíso eterno. Eles usaram esta vingança como desculpa para atacar nossos reinos estelares médios e inferiores. Depois disso, eles capturaram todos os que se renderam como reféns, mas não atacaram nenhum reino estelar superior. Isso fez com que os reinos estelares superiores culpassem o instigador de toda essa bagunça, o reino divino do paraíso eterno, e os fez não estarem dispostos a sofrer perdas a fim de salvar os reinos estelares médios e inferiores que eles já desprezavam. Deveria ter sido fácil formar uma frente unificada quando nossos inimigos são demônios, mas esta frente desmoronou desde o início de todo este caso. Para ser capaz de manipular tão habilmente os corações dos homens, este é provavelmente o trabalho daquela rainha diabólica da região norte. Emoldurado? Yao Yui estava confuso. Mas eu já confirmei que o caldeirão na imagem era o caldeirão do grande vazio. Não pode haver nenhuma dúvida. Lian Yui, disse o Imperador Divino Lunar. Sim. Lian Yui acenou com a cabeça antes de contar o que aconteceu com os outros dois. 2 anos atrás, no reino divino do início absoluto, descobri um traço da aura do caldeirão do grande vazio onde o honorável Tai Yin havia caído. O caldeirão do grande vazio deveria ter caído nas mãos de Yunxi naquela época. Mas como o incidente no reino divino do início absoluto também envolveu Zhou Qinchen, não havia como o Imperador Divino do Paraíso Eterno permitir que a perda do caldeirão do grande vazio se tornasse conhecida do público. Também não há como o mundo acreditar que um artefato divino tão importante realmente cairia nas mãos da região divina norte. Pensar que tal coisa aconteceu. O choque apareceu no rosto de Yao Yui. A escala e a ambição desta invasão diabólica são muito mais aterrorizantes do que vocês podem ver agora, disse o Imperador Divino Lunar sem pressa. Atualmente parece que eles apenas se atrevem a intimidar os reinos estelares médios e inferiores enquanto afirmam esperar pela declaração do reino divino do paraíso eterno. Mas as profundas arcas do que fugiram daqueles reinos estelares conquistados são a mais terrível ameaça oculta. As delicadas sobrancelhas de Lian Yui se uniram. O mestre está preocupado que os demônios da região norte usem as profundas arcas desses reinos estelares para se infiltrar na região divina leste. Isso deveria ser extremamente difícil de conseguir. Os demônios são muito propensos a perder o controle de suas auras, então serão facilmente expostos. Mesmo que eles se escondam nas profundezas dessas profundas arcas, suas auras sombrias ainda serão facilmente detectadas. Então, como eles podem realizar qualquer infiltração em grande escala? Após um breve período de silêncio pesado, a figura atrás do véu falou com uma voz muito suave. No final, a coisa mais perigosa e aterrorizante do mundo não é algo desconhecido.
É algo que transcende todo o bom senso. As três garotas se entreolharam antes de Yue dizer: todos os deuses da lua enviados divinos se reuniram na cidade da lua divina. Aguardamos seu comando. Os preparativos em todos os níveis de poder também foram concluídos. Assim que o mestre der a ordem, poderemos retomar os territórios do norte a qualquer momento. O véu se levantou e Xie Qingjiu saiu dele lentamente. Sua figura ficou translúcida antes de aparecer bem atrás das três garotas. Este rei fará uma viagem ao reino divino do paraíso eterno. Ninguém deve fazer nada antes de eu voltar. No momento em que saiu do palácio imperial, ela parou repentinamente. Ela disse: Jiui, Shui Meilin possui a alma divina imaculada e é cheia de truques. Então ela pode muito bem estar planejando aproveitar esse caos para escapar de seu cativeiro. Você deve cuidar dela pessoalmente durante este período de tempo. Jiui ficou surpresa com esse comando, mas não havia como rejeitá-lo. Ela apenas respondeu com uma voz suave: sim. Ponto. A atmosfera dentro do reino divino do paraíso eterno havia se tornado estranha sem precedentes. Notícias de demônios aterrorizando o norte eram divulgadas a cada hora e cada onda de notícias era mais chocante que a anterior. Inúmeros pedidos de ajuda chegavam caoticamente a cada onda. O povo diabólico da região norte alegou que esta invasão era uma vingança contra o reino divino do paraíso eterno. Então o resto da região divina leste estava esperando a resposta do reino divino do paraíso eterno. Não se passaram nem 2 anos desde que seu filho mais amado morreu na região divina norte. Ele havia até perdido a última medula divina indomável na região divina leste. O coração de Zhou ainda não havia curado e ele era claramente a maior vítima aqui, mas de repente ele tinha sido enquadrado como instigador desta praga diabólica que o desceu sobre a região divina leste. Zhou finalmente entendeu de onde vinham todos os rumores anteriores e o motivo para incriminá-lo, algo que originalmente o deixou completamente despreocupado. O reino do vento escarlate caiu. O rei do reino do vento escarlate está morto e 70% de sua seita foi destruída. Os outros 30% se renderam aos demônios. Meu senhor, as defesas, tanto do reino do céu celestial quanto do reino do arco-íris roxo foram violadas. Já enviamos múltiplas ordens severas para os 4 reinos estelares superiores mais próximos, mas nenhum deles está disposto a enviar reforços para apoiar ou reconquistar esses reinos estelares. O reino dos 9 mar foi completamente conquistado pelos demônios. Meu senhor, o número de demônios do que saíram da região divina norte é pelo menos 50 vezes a estimativa que fizemos ontem. É muito parecido. É muito provável que ainda nem tenhamos visto todas as suas forças. Além disso, já confirmamos uma coisa várias vezes. Os profundos poderes sombrios desses demônios não mostram sinais de enfraquecimento mesmo depois de terem entrado na região divina leste. Meu senhor, todos os reinos estelares nos territórios do norte caíram no caos completo. Incontáveis profundos praticantes e profundas arcas estão fugindo freneticamente em direção ao sul enquanto falamos. Os territórios do centro e do sul já estão começando a entrar em pânico e caos. Um lado havia feito amplos preparativos, enquanto o outro lado estava tão espalhado quanto um prato de areia solta. Um lado não temia a morte, enquanto o outro lado valorizava muito suas próprias vidas. Mas ninguém imaginava que a região divina leste, que desfrutou de paz por muito tempo, iria realmente reagir de maneira tão incompetente e desorganizada agora que enfrentava uma verdadeira crise. Um fluxo interminável de notícias fez com que o rosto do Imperador Divino do Paraíso Eterno se tornasse incrivelmente sombrio e solene, mas ele não havia perdido a compostura. Abaixo dele, o vasto exército do Paraíso Eterno havia terminado seus preparativos e havia 6 guardiões entre eles. Meu senhor, não podemos esperar mais, disse o honorável Taiyu. Cada respiração que passava resultava no sacrifício de mais profundos praticantes da região leste, e essa dívida de sangue. Metade dela pertencia aos demônios da região norte e a outra metade havia caído diretamente sobre os ombros de seu reino divino do paraíso eterno. Eles não poderiam se livrar dessa responsabilidade, mesmo que tentassem. Quantas tropas reunimos? Zhou perguntou. Atualmente, as forças centrais de 143 reinos estelares superiores foram reunidas e todas elas estão sendo lideradas pessoalmente por seus reis de reino, respondeu honorável Taiyu. No entanto, algo estranho ocorreu. O reino das bordas sagradas parou de responder às nossas transmissões de som recentemente. Além disso,
A profunda formação de teletransporte foi preparada e o poder que ela contém é suficiente para transferir todos aqui para nossas fronteiras do norte 5 vezes. O reino divino do paraíso eterno era especializado em poderes espaciais. Mesmo que eles não tivessem o caldeirão do grande vazio, eles ainda poderiam construir uma profunda formação espacial de longo alcance que poderia teletransportar um grande número de pessoas em um curto espaço de tempo. Contudo, eles sem dúvida gastaram uma quantidade incrível de recursos neste empreendimento. Realmente não podemos esperar mais. Zoshuzi murmurou baixinho. Neste momento, seu olhar de repente mudou para o lado. Uma figura roxa se aproximou instantaneamente e apareceu ao lado de Zoshuzi. Ela se moveu a uma velocidade tão rápida que parecia ter saído de uma fenda no espaço. O Imperador Divino Lunar também veio apontar o dedo para este antigo. Zoshuzi perguntou com uma voz calma. Mesmo que os mensageiros os tivessem ocultado deliberadamente, ele nem precisou pensar 2 vezes para saber que esses reinos estelares atingidos, esses profundos praticantes aterrorizados da região leste, estavam definitivamente amaldiçoando e culpando com uma linguagem ainda mais venenosa do que ele imaginava. Mesmo que essas pessoas estivessem sinceramente elogiando e reverenciando apenas alguns dias atrás. Esta foi uma resposta muito normal, totalmente da natureza humana. Xie Qinghui deu uma risada sem graça antes de dizer, seu paraíso eterno perdeu um caldeirão do grande vazio e recebeu um pote extremamente grande em troca. Este rei mal começou a sentir pena de você, então por que eu apontaria o dedo para você? Zoshuzi pareceu ligeiramente emocionado. Depois disso, ele disse, os olhos perspicazes do Imperador Divino Lunar realmente brilham tão brilhantes quanto uma tocha. Só não tenho certeza de quantos olhos o Imperador Divino Lunar tem dentro do próprio céu eterno. Isso não parece ser algo com que o Imperador Divino do Paraíso Eterno deveria se preocupar agora. Não parecia que Xie Qinghui tivesse qualquer intenção de refutar o que acabara de dizer. Em vez disso, ela virou o jogo contra ele. Antes de tudo isso acontecer, você desdenhou provar sua inocência. Mas agora é impossível provar sua inocência, mesmo que você queira. Então você não tem escolha a não ser carregar obedientemente este pote nas costas. Ela olhou para a grande formação distante que irradiava uma densa energia espacial. Suas sobrancelhas crescentes se uniram levemente enquanto ela dizia, mais de 100 reis do reino estelar superior e suas seitas. Você realmente faz jus ao seu nome como Imperador Divino do Paraíso Eterno. Mesmo que vocês tenham sido rotulados como os pecadores que instigaram esta praga diabólica, vocês ainda podem mobilizar uma enorme quantidade de força neste curto período de tempo. Deixe este rei adivinhar, as coordenadas desta nova grande formação de teletransporte que você construiu são. Suas sobrancelhas crescentes se uniram mais, uma vez antes de ela sussurrar, situadas nas fronteiras dos territórios do norte da região leste. Isso mesmo. Zoshuzi acenou com a cabeça. Xie Qinghui respondeu, então você vai teletransportar uma força tão grande para a retaguarda dos demônios antes de conseguir forças das regiões centro e sul para atacá-los do sul, prendendo-os em um movimento de pinça. Depois de fazer seu movimento, todos os demônios que atacam a região divina leste ficarão presos como tartarugas em uma jarra. Você realmente faz jus à sua reputação. Você não fez nenhum movimento por vários dias, mas uma vez que você fez um movimento, ele foi decisivo e impiedoso. Parece que esta praga diabólica logo se dissolverá em fumaça e cinzas. Este rei não precisa adicionar mais preocupações ao meu prato. Assim que ela terminou de falar, Xie Qinghui se virou, como se fosse sair. O reino do Deus Lunar não vai fornecer nenhuma assistência? Perguntou o Imperador Divino do Paraíso Eterno. Xie Qinghui respondeu, aos olhos do mundo, esta praga diabólica foi causada pelo seu reino divino do Paraíso Eterno. Então se vocês puderem resolver isso sozinhos, diminuirão muito a culpa atribuída a vocês. Mas se os demônios forem muito mais fortes do que o esperado. Xie Qinghui olhou para o lado enquanto dizia essas palavras. O teletransporte está bem ali e nosso reino do Deus Lunar virá naturalmente em seu auxílio. Falando nisso, foi também isso que Qian e Fantian disse. No entanto, notícias de todos os lugares já confirmaram uma coisa. A região divina norte mobilizou muitos de seus reinos estelares, superiores e médios, mas não vimos nenhum vestígio de seus 3 reinos reais. Afinal, os governantes sempre têm medo da morte, então por que se aventurariam pessoalmente a sair da região norte?
Receio que meu reino do Deus lunar e o reino divino do monarca Brahma nem sequer tenham a chance de intervir. Superficialmente, ela fez parecer que estava fazendo isso pelo bem do reino divino do paraíso eterno, que os deixaria monopolizar a glória para que pudessem diminuir sua culpa. Mas na realidade, nem o reino do Deus lunar nem o reino divino do paraíso de Brahma queriam perder qualquer força de combate. Aí, o reino divino do paraíso eterno deu um longo suspiro de lamentação. Agora que pensou sobre isso, ele caiu completamente na armadilha de Xiu Yuan. No momento em que decidiu trazer Zhou Qingshen para a região divina norte, Xie Qingjiu partiu e Zhou Shuzi decidiu que não esperaria mais por aqueles reinos estelares superiores que ainda não haviam respondido ao seu chamado às armas. Ele disse: prepare-se para ser teletransportado. Taiyu, fique para trás para defender nosso território. Sim, respondeu o honorável Taiyu. Pai real. Um jovem com sobrancelhas afiadas e olhos sonhadores desceu dos céus. Suas vestes brancas tremulavam no ar quando ele pousou na frente de Zhou Shuzi. Seus olhos brilharam com determinação sincera quando ele disse: esta criança pede para se juntar à batalha. Este homem era o recém-nomeado príncipe herdeiro do céu eterno de Zhou Shuzi, Zhou Qingfen. Na verdade, a cerimônia para lhe conferir oficialmente este título aproximava-se, rapidamente. Qingfen, você não deve, disse o honorável Taiyu. Esses demônios são extremamente cruéis e há muitas coisas estranhas sobre esta invasão. Como futuro príncipe herdeiro, você não deve se colocar em perigo. Não. Zhou Qingfen ergueu a cabeça. Não havia medo em seu rosto quando ele disse: é precisamente porque este Qingfen é o futuro príncipe herdeiro que não posso me dar ao luxo de ser tímido diante desta calamidade diabólica. Isto não é apenas um desastre para a região leste, é também um enorme desastre para o nosso reino divino do paraíso eterno. Solicito ao Pai Real que permita que esta criança lute lado a lado com você. Compartilharei seus fardos com você e não me arrependerei dessa decisão, mesmo que morra. Alguns traços de admiração apareceram nos olhos de Zhou Shuzi. Ele não hesitou por muito tempo antes de acenar lentamente com a cabeça. Tudo bem. Qingfen, você acompanhará seu pai e enterraremos esses demônios na região leste para sempre. Sim. Zhou Qingfen curvou-se graciosamente, seus olhos ardendo de fervor. Capítulo 1720, Céu Eterno encharcado de sangue. 2. Reino do Deus Lunar, Cidade da Lua Divina. Xie Qingjiu tinha acabado de retornar do Reino Divino do Paraíso Eterno. No momento em que entrou na Cidade da Lua Divina, ela sentiu que algo estava errado. Muitos de seus guardas lunares estavam atualmente se espalhando e correndo em direção às saídas do Reino do Deus Lunar. O que está acontecendo? Xie Qingjiu perguntou com uma voz suave, suas sobrancelhas afundando em consternação. A voz de seu imperador divino fez com que toda a Cidade da Lua Divina parasse. Yao Yui, Lian Yui e Jin Yui apareceram rapidamente diante de Xie Qingjiu. Lian Yui respondeu ansiosamente: mestre, Shui Meilin não está mais na prisão da lua. Os olhos de Xie Qingjiu instantaneamente se transformaram em lascas de gelo sólido. Sua cabeça girou em direção a Jin Yui enquanto ela dizia: Jin Yui, este rei não lhe disse para ficar de olho nela. O corpo delicado de Jin Yui se curvou enquanto ela dizia com voz de pânico: mestre, esta criada foi imediatamente para a prisão da lua depois que recebi suas ordens. Mas quando esta criada chegou ao fundo da prisão da lua, descobri que Shui Meilin havia desaparecido sem deixar vestígios. Então você está dizendo que Shui Meilin escapou antes disso? Xie Qingjiu de repente mudou seu olhar para o lado enquanto chamava um nome. Enzi. Um homem alto vestindo uma armadura prateada correu rapidamente em direção a ela. Ele se ajoelhou aos pés dela e disse: saúde o imperador divino. Yuanzi, o comandante-chefe dos guardas da prisão da lua. Já se passaram 6 meses desde que este rei entrou pessoalmente na prisão da lua. Durante esses 6 meses, alguém rompeu com força a barreira de 33 camadas no fundo da prisão lunar? Xie Qingjiu disse enquanto olhava para sua figura ajoelhada. Yuanzi respondeu sem hesitação: absolutamente não. Se o fundo da prisão lunar fosse impactado pela menor força, Enzi definitivamente sentiria isso. Além disso, o único que abriu a barreira no fundo da prisão da lua nos últimos 6 meses foi. Ele olhou para Jin Yui antes de sua voz cair várias oitavas. Enviado divino Jin Yui. Yao Yui, Lian Yui e Jin Yui eram as 3 criadas pessoais do imperador divino lunar,
Portanto possuíam muitos privilégios especiais. Não havia nenhum lugar no reino do Deus Lunar que fosse proibido para eles. E isso incluía o fundo da prisão lunar. A expressão nos olhos de Xia Qingjiu mudou sutilmente. Neste momento, Jiu olhou em pânico. Esta foi a primeira vez que Xia Qingjiu olhou para ela tão friamente e parecia que ela havia sido lançada em um inferno cruel e gelado. Jiu. A voz fria de Xia Qingjiu continha traços de dor e decepção. Quantos benefícios o reino da luz envidraçada lhe proporcionou. E pensar que você realmente se atreveria a trair esse rei bem debaixo do meu nariz. Jiu ficou muito chocado com essas palavras. Ela falou com uma voz confusa. Essa criada não ousaria. Esta criada nunca. Você ainda se atreve a dar desculpas? Xia Qingjiu esticou o manga e um raio de luz roxa atingiu Jiu, lançando-o no ar. Jiu. Lian Yui gritou em grande choque enquanto voava apressadamente para pegar Jiu. Yao Yui falou com uma voz ansiosa. Mestre, Jiu acompanha você há tantos anos sempre foi muito leal a você. Servir ao mestre é a maior alegria de sua vida, então ela definitivamente não faria nada para trair o mestre. Cale-se. Xia Qingjiu disse com uma voz fria. Você não tem o poder de implorar em nome dela. Jiu lentamente enxugou o sangue que escorria pelo canto dos lábios. Ela ficou atordoada nos braços de Lian Yui. Seus olhos estavam embaçados e nadando em confusão e brilhavam com a luz de 1.000.000 de estrelas quebradas. Das 3 criadas mais próximas do Imperador Divino Lunar, ela foi a que serviu Xia Qingjiu por mais tempo. Quando ela ainda não era a Imperadora Divina Lunar, elas eram praticamente tão próximas quanto irmãs e Jiu até pensava que Xia Qingjiu era a única pessoa para quem ela poderia divulgar tudo. Mas depois que Yue morreu e foi coroada Imperadora Divina Lunar, Xia Qingjiu começou a se distanciar. Ela ficou tão distante que até começou a se tornar uma estranha para Jiu. Mas esta foi a primeira vez que Xia Qingjiu a atacou. Comparado com a dor que seu corpo estava sentindo, seu coração, coração no qual a imagem de Xia Qingjiu havia sido gravada, havia se despedaçado. A dor e a tristeza que ela sentia eram tão profundas que cortavam sua alma. Mestre, esta criada não fez isso. Ela se ajoelhou no chão mais uma vez, suas palavras acompanhadas de lágrimas soluçantes. Mesmo que esta criada morresse, eu nunca trairia um mestre. Oh sério. Os olhos de Xia Qingjiu permaneceram lascados de gelo duro e frio, apesar da angústia de Jiu. Tudo bem, devido ao seu longo serviço a este rei pode assumir que você foi enfeitiçado pela divina alma imaculada de Shui Meilin. Você sabe por que esse rei quis levar Shui Meilin sob custódia? No momento em que sua alma imaculada divina despertar completamente, ela se tornará incrivelmente aterrorizante. Os demônios estão atualmente assolando a região divina leste e agora que ela escapou, é muito provável que ela se junte ao lado deles. No futuro, ela se tornará uma ameaça incrivelmente perigosa para nós. Portanto, o crime de deixá-la escapar é tão pesado que mesmo que você realmente tenha sido enfeitiçado pela divina alma imaculada, como posso ter permissão para poupá-lo? Ela não esperou que Jiu se explicasse. Xia Qingjiu pronunciou friamente seu julgamento. Você deve deixar imediatamente o reino do Deus Lunar. De hoje em diante, você não deverá dar um único passo para o reino do Deus Lunar. Mestre. Qualquer um que se atreva a implorar em seu nome compartilhará sua punição. Lian Yui e Yao Yui morderam os lábios inferiores ao mesmo tempo. Seus olhos nadaram de confusão e perplexidade, mas não ousaram dizer nada. Os lindos olhos de Jiu perderam a cor. Ela lentamente pressionou a mão contra o peito enquanto olhava para Xia Qingjiu. Mestre, esta criada está disposta a provar minha inocência. Com a morte. Morte. Xia Qingjiu permaneceu impassível e sua voz estava tão fria e desapegada quanto desde o início. Você deveria saber que este rei sempre amarrará todas as pontas soltas. Se você morrer na frente deste rei, então seus pais, seus irmãos e qualquer pessoa diretamente relacionada a você serão enterrados com você. Mas você pode tentar se quiser. O corpo de Jiu balançou violentamente. Seu rosto delicado e lindo, que já evocava sentimentos de ternura e pena, adquiriu um tom de branco ainda mais lamentável. Jiu. Lian Yui gritou para ela enquanto balançava a cabeça lentamente. Jiu finalmente abaixou a palma da mão que segurava contra o peito enquanto as lágrimas que ela lutou para conter explodiram instantaneamente de seus olhos.
Ela inclinou profundamente sua delicada cabeça em direção a Xie Qinjiu enquanto dizia, Mestre, Jiui sabe que ela cometeu um grave erro. Então, de agora em diante, não poderei ficar ao lado do mestre. Espero que o mestre sempre cuide de si mesmo. Xie Qinjiu não respondeu. Ela se virou friamente, como se não quisesse dar outra olhada em Jiui, mas também era como se não quisesse que mais ninguém visse o seu rosto. Jiui levantou-se lentamente. Ela fez outra reverência profunda para Xie Qinjiu antes de começar a sair de uma maneira atordoada e desanimada. Espere, disse Xie Qinjiu de repente. O corpo requintado de Jiui estremeceu e ela pensou que Xie Qinjiu havia mudado de ideia. No entanto, as únicas coisas que ela ouviu foram palavras impiedosas que quebraram ainda mais seu coração. Este rei não quer nem ver nenhum vestígio seu nesta vida. Leve toda a sua família e deixe a região divina leste nas próximas 72 horas. Caso contrário, não culpe este rei por ser cruel. Jiui sentiu como se seu corpo tivesse sido empurrado por um vendaval frio enquanto balançava violentamente. Ela soltou uma voz miserável que oscilava à beira do desespero. Jiui. Obedecerá ao comando do mestre. Jiui partiu, lágrimas caindo no chão em seu rastro. Mas Xie Qinjiu nem sequer se virou para olhar para ela uma única vez. Lian Yui. As costas de Xie Qinjiu estavam voltadas para todos enquanto ela dava um comando gelado. Reúna tropas imediatamente e varra as regiões estelares vizinhas. Eu não me importo se você tiver que arrancar o chão, recapturar Shui Meilin a todo custo. Quando você estiver procurando por ela, lembre-se de espalhar a notícia de que ela fugiu do reino do Deus Lunar. Recompense fortemente qualquer um que nos dê alguma pista. Yao Yui, você deve vigiar pessoalmente o reino da luz envidaçada. Sim, mestre. Tanto Lian Yui quanto Yao Yui reconheceram suas ordens. Neste momento, os territórios do norte estavam sendo invadidos por demônios. No momento em que a situação começasse a ficar fora de controle, o reino do Deus Lunar imediatamente se moveria para suprimi-los. No entanto, eles agora estavam optando por separar uma parte tão grande de suas forças centrais em um momento tão delicado, apenas para encontrar uma Shui Meilin. Contudo, após a fúria de Xie Qinjiu e o exílio de Jiui, eles não ousaram questioná-la. Ao mesmo tempo, a figura de Xie Qinjiu lentamente se tornou diáfana enquanto ela rapidamente desaparecia de sua visão e sentidos espirituais. Shui Meilin escapou do reino do Deus Lunar. Esta notícia rapidamente começou a se espalhar depois que o reino do Deus Lunar iniciou sua busca em larga escala. Mas com a praga dos demônios sobre eles, esta notícia apenas fez as pessoas olharem para o lado. Não foi significativo o suficiente para causar outra grande onda. No reino divino do paraíso eterno, Zhuxuzi já estava diante da profunda formação de teletransporte. Ele ficou ali em silêncio por mais de uma hora enquanto considerava cuidadosamente todos os cenários possíveis para a próxima batalha. Quando a notícia da fuga de Shui Meilin do reino do Deus Lunar chegou aos seus ouvidos, ele não se importou. No final, ele construiu em sua mente um mapa preciso dos territórios do norte da região leste, destacando os reinos estelares que haviam sido conquistados pelos demônios e visualizando a distribuição das forças inimigas. Quando ele finalmente abriu os olhos, uma luz fria brilhou neles. Ative a grande formação. A luz branca irrompeu da grande formação dimensional e cobriu uma área com dezenas de quilômetros de largura. Taiyo. Zhuxuzi enviou uma transmissão de som para o honorável Taiyo, sua voz profunda e pesada ressoando em sua mente. Esteja pronto para uma transmissão de som a qualquer momento. Quando chegar a hora certa, use imediatamente a voz do céu eterno para mobilizar todos os reinos estelares e profundos praticantes nos territórios central e sul. Avance em direção ao norte com todas as suas forças e elimine esses malditos demônios. Taiyo entende. O honorável Taiyo rapidamente enviou uma transmissão de som de volta para Zhuxuzi. A grande formação dimensional começou a girar violentamente. A energia dimensional, que era muito vasta, começou a fazer com que o espaço circundante ondulasse como um tsunami. O único poder que poderia construir uma formação grandiosa tão gigantesca no curto espaço de poucos dias era o reino divino do paraíso eterno. Senhoras e senhores, o imperador divino do paraíso eterno virou-se para encarar todos os reis do reino estelar superior enquanto dizia: este desastre ocorreu por minha causa. Este idoso está muito animado por ter recebido todo o seu apoio neste momento de necessidade. Ele não lhes contou que havia sido incriminado e feito papel de bobo,
porque sabia que ninguém acreditaria nele. Se ele tentasse provar sua inocência agora, isso apenas alcançaria o oposto do que ele desejava. O que o Imperador Divino do Paraíso Eterno está dizendo? O Imperador Divino do Paraíso Eterno é aquele que preservou a ordem na região Divina Leste. Você é o herói que reprimiu o desastre do infante maligno, que reprimiu incontáveis outros desastres. Suas contribuições para o mundo são imensuráveis. Como o desastre de hoje pode apagar pelo menos uma fração da luz sagrada do Paraíso Eterno? Um rei de reino superior respondeu imediatamente. Este desastre é um desastre que está afligindo todos os membros da nossa região Divina Leste. Como podemos permitir que o reino divino do Paraíso Eterno suporte isso sozinho? Aqueles reinos estelares covardes e inúteis nos territórios do norte. Nós liquidaremos nossas dívidas com eles depois de exterminarmos esses demônios. Dada a força reunida que hoje, definitivamente seremos capazes de nos livrar de todos esses demônios inferiores nos próximos 10 dias. Embora o reino divino do Paraíso Eterno tenha se tornado o principal culpado por esse incidente, seu poder divino e reputação sagrada, coisas que existiam há centenas de milênios, eram coisas que não podiam ser abaladas. 6 guardiões, 30 anciões do Paraíso Eterno, mais de 140 reis de reinos superiores e os principais lutadores de seu reino. Quando eles adicionaram ele, Zoshuzi, a mistura, eles tinham quase 200 mestres divinos, milhares de soberanos divinos e uma vasta quantidade de reis divinos e espíritos divinos. Havia também alguns artefatos profundos que irradiavam auras incrivelmente chocantes em seus corpos. Meio. Assim como o Imperador Divino Lunar havia dito, o reino divino do Paraíso Eterno não havia feito um único movimento nos últimos dias, mas agora que finalmente estavam entrando em ação, estavam preparados para virar o jogo contra os demônios invasores. Assim que pacificarmos o caos causado por esses demônios, este velho dará pessoalmente uma explicação a todos vocês e à região Divina Leste. Assim que terminou de falar, Zoshuzi acenou com a mão. Ative a formação. Mudar. O poder dimensional foi liberado conforme onda após onda das forças de elite da região Divina Leste foram teletransportadas diretamente para as fronteiras dos territórios do norte, o que as colocou diretamente atrás dos demônios invasores. Em menos de 30 minutos, todas as suas forças foram teletransportadas. O reino divino do Paraíso Eterno retornou imediatamente à sua paz e tranquilidade habituais. No entanto, ninguém jamais descobriu que havia algo um pouco estranho nessa paz. Não muito depois da partida do Imperador Divino do Paraíso Eterno, 3 sombras tortas e tortas emergiram de um pedaço de escuridão nas fronteiras do Reino Divino do Paraíso Eterno. 3 figuras se separaram e voaram em direções diferentes antes de desaparecerem na escuridão novamente. Uma densa luz branca irrompeu de um ponto ao longo da fronteira norte da região Divina Leste. Uma grande formação dimensional apareceu do nada e um grande número de pessoas emergiu dela. A aura que irradiava deles era excepcionalmente poderosa. Zoshuzi e Zouking e Feng foram os últimos a emergir da profunda formação. A área ao redor deles estava incrivelmente silenciosa. Na verdade, estava tão quieto que era um pouco assustador e eles não avistaram nenhum demônio. Meu senhor, como procederemos a partir daqui? Um guardião perguntou enquanto liberava seus sentidos divinos para varrer a área ao redor deles. Zoshuzi estendeu a mão e uma projeção gigantesca apareceu na sua frente. Um mapa de todos os reinos estelares nos territórios do norte da região Divina Leste foi exibido naquela tela e os reinos estelares, conquistados pelos demônios, foram tingidos de preto. Ele bateu o dedo no ar, fazendo com que dezenas de pontos brilhantes de luz aparecessem na tela. Lançaremos nosso ataque a partir desses 50 pontos iniciais. Cada esquadrão tomará 3 reinos estelares e cortaremos completamente qualquer caminho de retirada que esses demônios tenham. Não há necessidade de se preocupar com o estado dos reinos estelares. Dedique-se toda a sua força e atenção para exterminar os demônios. Assim que a voz do céu eterno ressoar pelos céus, nós os teremos cercado tanto do norte quanto do sul, e eles estarão em uma situação desesperadora. A voz do Imperador Divino do Paraíso Eterno era incrivelmente baixa e pesada. Havia alguns mestres divinos entre os demônios invasores, mas ninguém tinha visto nenhum de seus reinos reais em ação. Mesmo que ele estivesse zombando interiormente com desprezo, ele ainda estava feliz por não ter que lutar contra eles. O céu eterno realmente faz jus à sua reputação de ser extremamente habilidoso no uso da energia espacial. Que estratégia de cerco fantástica!
Deixe-me primeiro parabenizá-lo pelo seu sucesso. A voz de uma mulher soou atrás deles e era tão suave quanto uma leve brisa, mas tão sedutora quanto um gemido diabólico. Os olhos de Zhou Shuzi de repente ficaram frios enquanto todos giravam simultaneamente. Uma mulher flutuou silenciosamente nos céus ao norte deles, a alguns quilômetros de distância. Ninguém percebeu quando ela apareceu naquele lugar, e isso incluía Zhou Shuzi. Rainha diabólica. A projeção desapareceu quando Zhou Shuzi se virou. Ele olhou para Xiu Yao antes de dar uma risada seca. Este velho estava realmente com a impressão de que você não teve coragem de sair da escuridão. As duas palavras rainha diabólica fizeram com que as expressões dos guardiões do céu eterno e dos reis dos reinos superiores mudassem dramaticamente. Ela apareceu sozinha e nenhuma outra aura pôde ser sentida ao seu redor. Bombs, todos os 6 guardiões do céu eterno se prepararam para atacar enquanto liberavam seu poder divino do céu eterno ao mesmo tempo. Trovões e relâmpagos agitaram os céus enquanto o céu ameaçava desabar sob seu poder divino. Não faça movimentos bruscos. Zhou Shuzi ergueu a mão para detê-los. Uma força incrivelmente assustadora estava disposta de um lado, e Xiu Yao parecia estar enfrentando-os, sozinho. Mas Zhou Shuzi só enfrentou Xiu Yao 2 vezes em sua vida e em cada vez ele sofreu uma grande perda. Mesmo que parecesse haver uma força enorme reunida apenas contra ela, ele permaneceu completamente nervoso e sentiu como se milhares de montanhas estivessem sendo destruídas, pesando sobre ele. Porque definitivamente não foi uma coincidência ela ter aparecido neste exato momento, neste exato lugar. No final das contas, esta rainha é apenas uma mulher fraca, então onde eu encontraria a coragem para entrar pessoalmente na temível cova do tigre que é a região divina leste? A voz de Xiu Yao era suave, e quando os mestres divinos do grupo de Zhou Shuzi ouviram, sentiram seus corpos ficarem dormentes. Todos os soberanos divinos e reis divinos sentiram sua visão ficar embaçada enquanto inconscientemente retiravam sua profunda energia para seus corpos. Zhou Shuzi soltou um suspiro suave, mas estava ocupado limpando os corações e mentes de seu grupo. Os profundos praticantes que haviam caído em um pequeno torpor estremeceram quando o suor frio encharcou seus corpos. A imagem da morte miserável de Zhou Qinshen flutuou em sua mente enquanto Zhou Shuzi lentamente fechava os punhos. Ele conteve com força a raiva selvagem que ameaçava tomar conta dele, mas sua voz estava ficando mais profunda. Faça com que todos os seus lacaios do reino do saqueamento anímico se mostrem. Esconder uma parte de sua força só fará com que você seja ridicularizado. Xiu Yao franziu os lábios antes de começar a rir baixinho. Seu sorriso estava repleto de significado, quando ela disse: o mau hábito do imperador divino do paraíso eterno de ser excessivamente desconfiado realmente não mudou em nada. Os lindos filhos desta rainha não estão aqui agora. Eles estão em um lugar que realmente vai surpreender você. Zhou Shuzi franziu a testa profundamente. Xiu Yao calmamente voltou os olhos para eles. Enquanto ela enfrentava essa força incrivelmente assustadora, essa aura que poderia suprimir tudo, nenhum medo apareceu em seu rosto. Pelo contrário, o sorriso dela ficou ainda mais profundo. Pensar que você conseguiu reunir uma quantidade tão grande de força e criar uma grande formação dimensional tão assustadora neste curto espaço de tempo. O reino divino do paraíso eterno é verdadeiramente notável. No entanto, ela deu um suspiro languido, antes de falar com aquela voz suave e sensual dela. Já que você moveu uma quantidade tão grande de força para fora da região divina leste, o que exatamente aconteceria se você não fosse capaz de mover tudo de volta instantaneamente? Quando ela terminou de falar, a grande formação dimensional que acabara de completar seu trabalho começou a estremecer violentamente. Depois disso, explodiu em fragmentos de luz branca estilhaçada que encheram o ar. Essa mudança repentina e bizarra fez com que a expressão de Zhou Shuzi mudasse dramaticamente. Os fundamentos desta grande formação dimensional existiam no reino divino do paraíso eterno. Seu colapso repentino significou apenas uma coisa. A formação principal que estava localizada no reino divino do paraíso eterno foi destruída. O reino divino do paraíso eterno. Uma explosão devastadora ecoou de 3 direções diferentes. Depois disso, uma aura escura correu em direção ao céu. Parecia tão sombrio e sinistro que causou arrepios na espinha de todos aqueles que o sentiram.
Neste momento, a grande formação dimensional que teletransportou os Oxus e seu exército para as fronteiras norte da região divina leste entrou em colapso e explodiu sob uma terrível barragem de raios de energia negra. Ao mesmo tempo, as grandes formações dimensionais que conectavam o reino divino do paraíso eterno aos outros reinos reais e regiões importantes da região divina leste foram destruídas por uma súbita explosão de escuridão. Tudo isso aconteceu de repente, não houve nenhum aviso. Essas principais formações dimensionais existiam há centenas de milhares de anos e cada uma delas era incrivelmente robusta. Nenhum poder normal poderia destruí-los. Contudo, aqueles que destruíram essas profundas formações principais eram as três existências mais terríveis na região divina norte, os três ancestrais Yama do reino Yama. O reino divino do paraíso eterno foi violentamente abalado. Inúmeras figuras voaram no ar enquanto corriam em direção à explosão de energia escura. Além disso, no centro do reino divino do paraíso eterno, um lugar que nem mesmo um ancião do paraíso eterno poderia aproximar-se casualmente, uma figura escura se materializou do nada. Yunshi. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo ou quando havia chegado. Mesmo os guardiões do paraíso eterno que ficaram para trás não detectaram nenhuma pessoa ou aura estranha. Um sino gigantesco estava na frente deles. Esse foi outro artefato divino deixado pelos deuses. Quando o reino do céu eterno se tornou um reino real, eles mudaram seu nome para Sino do Céu Eterno. A voz do céu eterno, que permitiu ao reino divino do paraíso eterno projetar a voz de qualquer pessoa através de toda a região divina leste, foi produzida usando este sino. Ele colocou a mão no sino do paraíso eterno enquanto usava profunda energia negra para ativar seu poder à força. Seus lábios se curvaram em um sorriso tão sombrio e sinistro quanto de um demônio. Filhos das trevas, dancem loucamente. O sino do céu eterno trovejou no ar enquanto transmitia aquela voz diabólica sombria e horrível para todos os cantos da região divina leste, fazendo ressoar em todos os céus acima da região divina leste. Ao ouvir aquela voz diabólica que parecia ter subido do abismo, toda a região divina leste pareceu subitamente ficar turva e opressiva. Incontáveis profundos praticantes da região leste levantaram suas cabeças em choque e terror. Neste momento, olhos escuros que estavam esperando na escuridão ganharam vida enquanto uma quantidade infinita de malícia brilhava dentro deles.